O Ademir, ele já estava preso, mas ele estava num processo de desinternação progressiva, que consiste ele ser assistido dentro do hospital psiquiátrico, mas poder, aos poucos, ir voltando para a sociedade. Então, de fim de semana, ele ia para a casa dele, para a casa dos irmãos dele, e voltava no começo da semana. Só que nesses fins de semana que ele voltava, ele continuava cometendo crimes de abuso. E num desses fins de semana, ele abusou de dois irmãos, e matou os dois meninos. Depois de ter feito isso, voltou e continuou internado. O caso do maníaco da Cantareira é uma oportunidade de discutirmos várias situações dentro do contexto forense brasileiro. Desde a questão pericial, a individualização da pena, ao sistema penitenciário, ao julgamento, a periculosidade, a reincidência criminal. Um homem está preso, mas não é exatamente preso. Ele recebe uma medida de segurança, ele abusava sexualmente, o crime básico, o modus operandi dele básico na vida dele era como abusador sexual. Foi preso e no processo de julgamento foi feito um laudo. E nesse laudo determinou que ele tinha doença mental. Então ele não foi preso efetivamente, ele recebeu uma medida de segurança. Então, nessa medida de segurança, ele foi para um hospital psiquiátrico, chamado os antigos manicômios judiciários, ou manicômios de presos. A percepção é que uma pessoa acusada de abuso sexual é presa. É entendido dentro desse processo que essa pessoa tem doença mental. Então, seguindo o trâmite legal, ela recebe uma medida de segurança a partir da determinação de um laudo feito por um perito forense, no caso um psiquiatra forense, de que tem doença mental. Ele recebe essa pseudopena, porque é eu chamo de pseudopena porque é um tratamento psiquiátrico sobre determinação da lei. E ele está preso, ele está em tratamento, ele está tomando medicação, eis que se decide desinterná-lo. Então, na época, o psiquiatra foi muito criticado porque decidiu ir soltando, final de semana ir para casa, volta, e foi exatamente num final de semana que ele mata os dois irmãos. Somente pelos crimes que ele praticou, pela gravidade, já mostrava que esse indivíduo era praticamente irrecuperável. Mas, pois bem, então ele entra nesse plano de desinternação progressiva, porque alguns peritos, entre aspas, no caso foram 2, disseram que ele não tinha periculosidade. O que é essa desinternação progressiva? O indivíduo passa de segunda a sexta no hospital de custódia e tratamento, no manicômio judiciário, e os finais de semana ele vai para a rua e passa na rua, na casa de parentes ou de familiares, etc. E assim foi. Mas é preciso dizer que os pedófilos, quando eles praticam muitos delitos, eles são incorrigíveis. Como incorrigível é o maníaco da Cantareira. E deram essa liberdade para ele, para que ele fosse passar os fins de semana em casa, e não deu outra. O que ele fez? Voltou a cometer delitos da mesma natureza, ou seja, pedofilia. Só que pedofilia seguida de morte. Quem é que tem culpa em tudo isso? É só o maníaco da Cantareira que matou 2 crianças inocentes e ainda praticou pedofilia? Ou o Estado também, que deveria ter dado segurança à sociedade? Ou quem é que responde por isso? Aqueles peritos que falaram que ele não tinha periculosidade? Será que não tem culpa também, neste caso específico, de terem dito para o juiz e para o Ministério Público que eles não tinham periculosidade social? Mas como não tinha periculosidade social? Quem são esses peritos para dizer que não tinha periculosidade social? Um indivíduo que é condenado por vários atos de pedofilia, homicídio,
porte de arma e etc. Então eu acho que aí deveriam responder como também como coautores ou pelo menos como culposamente esses peritos e até mesmo as pessoas que deram essa liberdade para que ele fosse delinquir. Ao ser preso, naturalmente, ele alega que foi abusado na infância e adolescência, ele alega que ouvia vozes, ele alega o que a ampla maioria de psicopatas, a ampla maioria de indivíduos com transtorno da personalidade antissocial, indivíduos com essa característica comportamental e com esse modus operandi alegam. Nos últimos 100 anos, os estudos voltados para indivíduos com transtorno da personalidade percebem que há uma alegação de que foram vítimas de maus tratos e que criminosos sexuais em potencial seriam vítimas anteriormente, em sua infância ou enquanto adolescentes, de abuso sexual. É possível que um agressor tenha sido vítima na infância? Sim, é possível. É possível que um agressor tenha traços ou condicionantes de uma doença mental? É possível. Mas isso é uma regra? Isso é ampla maioria? Não. Isso é a ampla minoria. A doença mental não determina o comportamento sádico, nem o fato de ser abusado ou traumatizado condiciona a doença mental ou a produção do ato criminoso ou ato disfuncional. É exatamente ao contrário. Os que foram abusados na infância e passaram por aquela vivência dolorosa, eles evitam isso no futuro quando não se tornam até, levantam bandeira contra esse tipo de comportamento doentio. A deformidade dele é de tal natureza e tal gravidade que isso não se adquire por vivências dolorosas do passado ou por influências sociais, por mais negativas que elas possam ser. Ele nasce com essa predisposição e um dia ele coloca em prática. Essa deformidade do instinto sexual, indo para a pedofilia, no caso dele, deste tipo de gravidade, não é reativa a uma vivência ou a um trauma de infância ou uma criação, etc. Não, isso é inato dele. Ele coloca em ato alguma coisa que ele tinha em potência, mas é uma potência orgânica. Não sei como era a família, mas provavelmente se ele foi abusado tão cedo, né? Desestruturado, sem atenção, ele talvez não tivesse se tornado uma pessoa tão fria a ponto de fazer o que ele fez. A pessoa que foi abusada, não necessariamente ela vai abusar da outra pessoa, e muito menos ser um pedófilo, né? O pedófilo, ele volta a abusar porque ele não consegue se conter o impulso, é como se fosse uma droga. Ele precisa daquilo para se sentir bem, para se sentir aliviado, né? Então é uma questão muito importante. É necessário que pessoas que tenham vivenciado, infelizmente, uma situação dessa, que busquem apoio psicológico, que busquem assistência emocional para se reconduzirem, para que não façam dessa experiência uma crença disfuncional, para que não façam dessa cena terrível que viveram algo extremamente significativo que paralise as suas vidas. É possível continuar a vida, é possível enfrentar o problema, é possível enfrentar o trauma, mas é necessário um apoio profissional. Pessoas que sofreram esse tipo de agressão, sendo crianças, adolescentes ou adultos, a grande maioria, a ampla maioria, consegue seguir a sua vida. Uma memória, naturalmente, você simplesmente não apaga o sofrimento. Aí você aprende e percebe esse sofrimento por um outro prisma. Esse último crime dele eram 2 irmãos, muito jovens, que andavam pela mata e foram vistos por ele, né? Foram seguidos e foram levados para essa zona de conforto. Então eles foram conduzidos ao local que foram assassinados. Como outras crianças antes desses irmãos
também nesse caminho, nessa trilha, já haviam sido abordados por ele, já haviam sido dominados por ele, mas conseguiram fugir. A mesma sorte não teve esses irmãos. Indivíduos com essa característica, que são contumazes, que são reincidentes, têm uma área própria para agir. Como vários dos maníacos, dos criminosos em série, não só no Brasil, mas no mundo, o que chamamos tecnicamente de zona de conforto. E ele, Ademir, tinha a zona de conforto dele. E levou essas crianças. Encontrar e matar seria mais fácil, da praticidade dentro desse terror todo. Mas ele teve todo um trabalho, todo um desgaste para levar e para cumprir aquilo que ele desejava, que também era o ato sexual. Pela morfologia do delito que ele praticou, pela forma como ele agiu, a brutalidade, a ausência de remorso, a ausência de valores éticos e morais, ele, na minha concepção, ele é aquilo que a psiquiatria forense denomina como pseudopsicopata. O que é um pseudopsicopata? É como se fosse um psicopata, só que é pior. Por quê? O psicopata ainda tem uma capacidade de raciocínio conservada, não é tosco. O pseudopsicopata é tosco, como ele é tosco. São indivíduos que têm um ataque ao encéfalo, um ataque físico. E nesse ataque ao encéfalo pode ser por hipóxia, ou seja, falta de oxigenação, pode ser por uma meningite, pode ser por agentes tóxicos, em tenra idade. Então mata as células cerebrais. Então ele fica com um comportamento parecido com o do psicopata, por isso que ele se chama pseudopsicopata, só que é mais tosco, mais rude, mais primitivo. O psicopata, você já percebe desde o começo na infância, é aquela criança que faz pequenas maldades, né? Que faz maldades com o amiguinho na escola, que gosta de ver o sofrimento do outro, que sente prazer com o sofrimento de um animalzinho em casa. Não todas, e não porque uma criança fez, a gente tem que falar que então ela é um psicopata, né? Que fez uma maldade com um animal. Mas tem que ficar atento, sim, né? Então, provavelmente o Ademir deve ter tido uma infância já desse jeito. O psicopata, você vai conversando com ele, ele não tem emoção nenhuma, ele não consegue... Você pode perguntar, mas que você se põe no lugar dos pais desses meninos? Ele não sente essa emoção, ele não vai... Ele só está preocupado com o próprio prazer dele. O modo de vida que ele quer, o que ele quer. Então, assim, se ele quer ganhar dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Se ele quer ter relações sexuais com meninos pequenos, ele vai passar tramando a vida dele inteira para ter essas relações sexuais. A gente pode perceber uma comorbidade, um conjunto da obra de vários traços disfuncionais. Um traço ser disfuncional necessariamente não é um traço patológico. Ele não tem várias doenças. Ele tem várias anomalias ou disfuncionalidade da personalidade. A maneira de ele agir, interagir, interpretar, atribuir à realidade, uma maneira muito própria dele, que é uma maneira criminosa. Mas se ele foi levado para um hospital de custódia, para Franco da Rocha, é porque houve um entendimento à época que ele era um doente mental. Ele sofria de doença mental. Então, ele foi conduzido à medida de segurança. Caso o psicopata fosse identificado no laudo, ele deveria estar numa prisão comum. Somos 200 milhões de habitantes, quase 700 mil presos, e a tendência é aumentar. Mas o trabalho pericial para desinternar ou para a progressão de regime deve ser melhor feito. Para o entendimento de transtorno da personalidade, para o entendimento do quadro patológico ou não, caso exista, e como que esse indivíduo age perante o outro. Perceba que o indivíduo que está preso, ele tem um comportamento específico, ele está institucionalizado. Então, não é em função do bom comportamento carcerário desse indivíduo que ele vai sair e não cometer mais crimes.
Ao contrário, indivíduos com transtorno da personalidade antissocial ou psicopatia são indivíduos que muitas vezes são os melhores presos, têm um comportamento exemplar e são amigos da equipe técnica, da direção, da equipe de saúde, dos presídios, e são indivíduos altamente perigosos, que só vão demonstrar a sua periculosidade, demonstrar a sua disfuncionalidade em relação ao outro quando saem da prisão. Então é necessário estudos mais profundos dentro dos presídios brasileiros. Isso é um outro problema no Brasil, é muito difícil fazer pesquisa em presídios. Mas em função da falta de pesquisa, que casos como esse do Ademir acontecem e que vitimaram 2 crianças que foram brutalmente assassinadas. Outras mais serão, infelizmente. Enquanto o Brasil não tiver uma política penitenciária criminal baseada em ciência forense, isso vai acontecer todo dia. Porque todos os presos com características sádicas, psicopáticas ou não, vão sair amanhã. É um conjunto da obra, é uma coisa que interliga a outra. Não deveria, mas estava. E por que estava? Então é essa discussão que precisamos ter.